paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Palavra de Vida. Vosso irmão em Cristo, Gerson Souza. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Aceitamos a Cristo, nos tornamos recém-nascidos na fé, mas Deus quer que nós cresçamos, que venhamos a nos desenvolver espiritualmente. E o que é que eu devo fazer para crescer? Como crescer? De que forma? A Bíblia nos dá essa orientação para que possamos desenvolver a nossa vida espiritual. E eu quero junto com você ler um versículo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Jesus cresceu em todos os aspectos. E Ele quer que a gente cresça também. Que nós venhamos a nos desenvolver na graça, na fé, no conhecimento, no amor. Mas nós vamos agora enumerar, mostrando de que forma nós devemos ou podemos crescer espiritualmente. E a primeira maneira, eu quero ler um versículo com você, em 1 Pedro 2,2, onde está escrito: Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele vardes crescendo para a salvação. Queridos, e o primeiro passo para que alguém cresça espiritualmente é desejar crescer. Mas parece bastante natural, mas aqui Pedro está falando que nós devemos desejar crescer, ingerindo a palavra de Deus, nos alimentando da palavra, mas temos que ter desejo de ter essa comunhão aumentando dia após dia. Por que o apóstolo deixou esse conselho? Porque muitas pessoas não têm desejo de crescer e querem permanecer infantes toda a sua vida espiritual. Muitas pessoas permanecem como meninos espiritual a vida inteira. Não desejam crescer, não desejam ter um relacionamento maior com Deus, não desejam se aprofundar nas coisas de Deus. E isso não é bom. Se eu quero crescer espiritualmente, primeiro eu tenho que desejar crescer. E já em seguida vem o segundo ponto, como está escrito em 1 Coríntios 3,2. Quando Paulo fala a respeito do alimento sólido. A criancinha, o recém-nascido, você sabe, a comida ela é bem leve, não é? Porque o seu organismo não aceita uma alimentação mais pesada, vamos dizer assim. Mas para que essa criança mais na frente se desenvolva, cresça, ganhe estrutura, força, ela precisa de alimento sólido. Então, quando a gente inicia na caminhada, a gente toma o leite espiritual. Entretanto, a gente precisa do alimento sólido, que são o quê? As doutrinas bíblicas. Elas que vão consolidando a nossa estrutura, vão nos fortalecendo para que possamos crescer na presença de Deus, termos a nossa vida espiritual em desenvolvimento. Então não podemos a vida toda ficar ouvindo apenas palavras de bênção, de que somos bênção, de que vamos vencer. É verdade que nós somos bênção, é verdade que nós vamos vencer, mas precisamos ser exortados e corrigidos pela palavra. E as doutrinas bíblicas, elas nos ensinam e nos orientam para que possamos ter um crescimento espiritual saudável. Outra coisa importante no nosso crescimento espiritual, para você que quer crescer, é ter comunhão permanente com Cristo. Olha o que Jesus falou em João capítulo 15, versículos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver na videira. Eu sou a videira, vós sois as varas. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, amados, aqui nós observamos que se queremos crescer espiritualmente, nós temos que ter comunhão permanente com Cristo. Não podemos estar ligados a Cristo e desligados ao mesmo tempo. Essa comunhão precisa ser permanente.
Essa comunhão permanente vai permitir que nós, varas ligadas em Cristo, recebamos a seiva, que é o que alimenta os ramos, que é o Espírito Santo. E ele vai nos ajudar a desenvolver, a produzir, não somente folhas, mas também frutos. Esse é o desejo de Deus. Então, ter comunhão permanente com Jesus é também um ponto importante para quem quer crescer na sua vida espiritual. Outra coisa importante é crucificar o nosso querer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele disse: estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo passou agora a viver orientado pelo Espírito Santo. E o seu querer, os seus desejos, ele deixou todos ao pé da cruz. A partir dali, houve um desenvolvimento espiritual muito grande na vida do apóstolo, que está disponível para mim e para você. Crucificar a nossa carne, as nossas paixões na cruz, em Cristo, para podermos desenvolver espiritualmente. Outra coisa também importante para o nosso crescimento espiritual é nos alimentarmos da palavra de Deus. Jesus disse lá em Mateus 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual que vai permitir o nosso desenvolvimento. Nós sabemos disso. Sabemos que a nossa carne, a nossa matéria precisa do alimento comum para podermos nos manter de pé, nos sustentar, não é verdade? E espiritualmente, é a palavra de Deus que é responsável por me nutrir espiritualmente e me dar condições de desenvolver, de crescer espiritualmente. Então, não ignore a leitura da Bíblia Sagrada, não ignore se alimentar da palavra, porque isso vai lhe deixar desnutrido e você vai acabar adoecendo. Se não nos alimentamos, enfraquecemos, adoecemos e morremos espiritualmente. Quer crescer espiritualmente? Observe esses conselhos da palavra de Deus. São conselhos que a Bíblia traz para que possamos crescer e ter uma vida espiritual equilibrada e abençoada na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.